E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, essa série de programas Pilares, onde a gente está falando sobre pilares da igreja, e em especial os pilares da Nova, pilares em relação aos trabalhos da Nova, desde a concepção dos projetos até a concretização, falando sobre pilares da própria Palavra de Deus, aquilo que a gente prega, a Palavra da Graça, a Palavra da Fé. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial. Estou trazendo aqui a pastora Denise, que é, por um acaso, a minha esposa. E tenho certeza que vai ser uma entrevista muito interessante. Denise, bem-vinda. Obrigada. Sinta-se à vontade. Eu estou. O pessoal, a gente tem falado aqui para o pessoal sobre todos os projetos que cada setor da igreja tem tido, juventude, casais, música. E você já foi assim uma faz-tudo na igreja, né? Sim, durante muito tempo. Quando a gente começou, né, a gente queria fazer de tudo para poder incrementar ali, trazer lideranças à frente. Então, durante muito tempo, ministério com criança, com jovens, casais, mulheres, enfim, cantina, festas, tudo estava muito sobre a minha responsabilidade. Mas Deus foi trazendo pessoas que começaram a se engajar, a criar um desejo muito grande de participar de cada um desses setores. E hoje eu estou bem liberada deles. E eu diria que as coisas funcionam muito melhor sem mim até. É isso que você diz, né? Mas a gente tem gente muito competente, muito envolvida, muito assim, que veste a camisa. É um privilégio para a gente ter essa turma envolvida no ministério. Mas você sempre continua dando aquela supervisionada. Mais diretamente, eu tenho ficado com o Ministério das Mulheres, que é o Únicas. Lá na Nova a gente tem o Únicas. E ali, em paralelo, o Ministério da Geração Nova, que é com crianças. Mas eu tenho me dedicado ultimamente mais às mulheres mesmo, porque eu senti essa necessidade de que as mulheres, de andar perto delas. A gente tem sempre nas igrejas um número muito maior de mulheres do que de homens, né? E, na verdade, elas não precisam de mais um culto, mas elas precisam de uma boa liderança que caminha ao lado delas. Então, foi essa sempre a minha proposta, de estar com uma equipe, não aquela faixa etária, tipo assim, reunião de senhoras. Eu quis tirar esse estereótipo muito ruim que as igrejas tinham, de que quando as mulheres se reuniam era para serem as guerreiras de oração, eram as senhoras da igreja, mas fazer um movimento de mulheres mesmo, desde as adolescentes, pegando os jovens, as recém-casadas e até mesmo as senhorinhas. E a gente vê essa diversidade lá no nosso grupo de pessoas e essa mistura da mais nova com a mais velha traz um equilíbrio bem legal. Não, isso é muito legal, mas também não é fácil, né? Não. Porque, em especial, convencer o pessoal da faixa de etária mais baixa, mais nova, de que não é uma reunião de senhoras, é uma reunião para mulheres. Sim. Não é uma coisa muito fácil, né? Porque o pessoal tem um estereótipo na cabeça de que reunião de senhoras, e imagina que é só para quem tem mais de 50, mais de 40, alguma coisa desse tipo. E não custa para enxergar uma reunião mais aberta para todo mundo, para todas as faixas etárias. É um pouco difícil. E lá na igreja é interessante que a gente pegou assim, a faixa média. Mulheres em torno dos 30 e poucos, 40 e poucos anos, esse é o volume maior de pessoas. Então eu percebi que eu quero, né, eu tenho um projeto de fazer um trabalho com as senhoras mesmo acima de 65 anos, fazer algo assim fora do horário da noite, onde elas podem estar à tarde, num formato diferente de um lanche, um chá da tarde, e a gente compartilhar das coisas de Deus. Mas no momento a gente tem um encontro mensal e a gente faz esses encontros bem diversificados. A gente tenta fazer no formato de um culto, de um louvorzão, de grupos de conexão mesmo dentro da igreja, onde elas se conheçam mais, dá a oportunidade de elas se conhecerem. E a gente foca muito nisso, de ter comunhão, delas não se sentirem sós. Lá na igreja a gente tem
muitas mulheres que são, às vezes, criam seus filhos sozinhas, saem para trabalhar e acabam indo para a igreja simplesmente para fazer aquela passagem, né? Ouvir a palavra, se alimentar e ir embora. Então a gente tem batido nessa tecla de que é importante criar vínculo, é importante ter amigas e elas não se sentirem só no dia a dia delas. E uma vez por ano a gente faz um retiro, e esse ano temos esse planejamento para daqui para frente fazer também retiro de um dia só, que facilita a chegada delas, as que têm filhos pequenos, enfim, mas que seja um dia mesmo separado, proveitoso para a vida delas. E eu vejo como um foco muito importante, eu estou falando muito disso de vínculos, de comunhão, porque eu sei que mulher se identifica muito em ouvir algo da outra, a experiência, de saber que ela tem alguém que está passando pelas mesmas coisas que ela. Então, eu sei que isso é que é o mais importante. A gente se sentir como corpo, como família, como amigas, e não simplesmente mais um encontro na igreja, entendeu? A gente tem conversado sobre isso. Nós não falamos isso aqui, o primeiro programa da série foi com o Duda, o pastor Duda, que está cuidando dos jovens. A gente nem citou isso aqui, mas eu lembrei disso agora, que a gente tem procurado trazer os jovens para que o círculo número 1 de amizade deles seja dentro da igreja, né? Sim. A gente viu essa problemática de muitos jovens que têm o ambiente da igreja como um ambiente secundário ou terciário de fonte de amizades. E aí, às vezes, lá fora, as amizades são ou na escola ou nos condomínios, e muitas vezes essas amizades estão contaminadas com uma série de coisas, com drogas e com tantas ideias, às vezes, confusas, que conflitam com os valores do reino de Deus que a gente está tentando implantar no coração dos jovens. Então, a gente está tentando trazer o pessoal da juventude para formar dentro da igreja um círculo forte de amizade que seja até mesmo o primeiro círculo de amizade deles. Você acha que isso extrapola também para as únicas? Sim, isso é válido para o contexto de mulheres também. Tem contextos diferentes, claro. Os jovens estão com outros tipos de influência. Eu até citei a questão das drogas. Você já citou o problema das mulheres que às vezes se identificam com outras mulheres que têm os problemas parecidos, muitas que educam os filhos sozinhas, sem a ajuda de um parceiro e tal. E isso tem sido trabalhado também Também. E, sem dúvida, isso é muito importante, essa identificação com outras mulheres. E eu percebi algo também quando a gente começou a focar nisso, a gente deu ênfase aos grupos de conexão. Então, formar alguns grupos de mulheres, grupos de oração, grupos só de comunhão, enfim. Aquelas mulheres que se vincularam a outras, essas tiveram uma facilidade muito maior de se envolver na igreja. Hoje em dia você vê, acho que são envolvidas em algum setor, seja na geração nova, seja na própria Únicas, seja na recepção dos visitantes, são essas mulheres que se engajaram em algum grupo com outras mulheres. Quer dizer, elas acabam puxando essas amigas para servirem a Deus na igreja. Tirar o foco de si mesmas, né? Tirar o foco dos seus problemas, das suas dificuldades e ir servir na casa de Deus. Então, esse é um caminho que eu acho que não tem mais volta. A gente vai partir para isso, em fazer projetos onde promova essa maior comunhão delas. Porque todo dia a gente tem escolhas, né, a ser feitas. E a gente quer ensinar elas a fazer a boa escolha, que é estar na dependência de Deus, estar aos pés de Cristo e colocar Ele como centro da sua família. Seja uma menina com um projeto ainda de se casar, Jesus sendo o centro da vida dela, ela vai partir de um lugar seguro, ou seja, aquela que já tem sua família, ela vira colocar Jesus como centro. Não necessariamente sair para evangelizar o marido, enfim, daquela forma grotesca, mas de viver o evangelho, colocar em prática. E teve uma das vezes que eu preguei sobre o andar com Deus. A gente vê isso também em Efésios, né? Andar em amor, andar no Espírito. Então, eu falei, a caminhada de todas nós mulheres é uma caminhada de um passo após o outro, né?
Isso significa assim, praticar a palavra de Deus, sair daquele contexto assim, eu só sou ouvinte, eu venho aqui e ouço. Sair disso e para ser praticante da palavra de Deus no dia a dia, nas funções que elas executam, de mãe, de esposa, de dona de casa, de quem trabalha fora, e elas viverem, esse andar com Deus, ser essa vivência com Jesus. E o que eu tenho achado legal é que uma mulher inspira a outra, sabe? Isso que é bacana. Eu estou com uma equipe agora que me ajuda nas Únicas, elas por si só já me inspiram. E eu sei que elas têm inspirado outras mulheres. Eu ia te perguntar agora exatamente sobre isso, porque como o programa também foca, a gente está, o título do programa é esse, né, Pilares, a gente está falando sobre não só a idealização de projetos, sim, mas a concretização desses projetos. Ninguém faz nenhum projeto na igreja sozinho. Não. Não é o pastor, a esposa do pastor, ou seja lá quem for, líder disso ou daquilo, ninguém faz um projeto sozinho. Tem que ter uma equipe, né? E você tem uma equipe muito, muito engajada, muito legal, sim, no projeto das Únicas. Né? Fala um pouquinho para o pessoal a respeito dessa equipe que você tem aí, trabalhando junto contigo. Essa equipe era pequenininha, agora já cresceu. E eu tive, na verdade, assim como a gente ouve a pregação da palavra, que a gente precisa renovar a nossa mente, nas coisas espirituais, de quem Deus é, de quem nós somos, eu tive que renovar minha mente em relação à liderança também. A gente, né, vem de uma formação desse faz tudo, então delegar coisas e achar que só você sabe fazer, coisas desse tipo vem muito lá de trás, quando a gente tinha que se virar com o que tinha. Então eu tive que renovar minha mente e ficar mais aberta a ouvir mais pessoas e me deixar assim segura de que se eu tivesse no meu contexto ali de liderança, pessoas mais jovens, aquilo ia trazer um ar, um frescor muito melhor. Eu não queria ficar rígida, entendeu? Eu quero só quem fale seja esposa de pastor ou pastora. Ou então eu não queria ficar rígida no sentido de tem que ser sempre um culto, com louvor, oração e ministração da palavra. Eu renovei a minha mente nisso. Fiquei aberta a ouvir críticas, a ouvir conselhos, ideias, sugestões, que me levaram a ter hoje um formato que eu acho que está legal. Na nossa liderança tem mais jovens do que pessoas mais velhas. E elas são assim, né? Rápidas para criar, para pensar, para voar. E isso acaba contagiando as outras. E eu já não estou com tanto receio, eu já tenho confiança. Eu tenho confiança de que posso, como já aconteceu, algumas vezes Deus está ausente e a coisa lá acontecer. Mesmo sem mim, as reuniões, os encontros, as dinâmicas, a palavra, a oração, as pessoas saírem dali depois me dando um retorno, como foram abençoadas, eu já me sinto segura com essa equipe. E eu conto com elas, eu não faço nada mais sozinha. Eu acho que isso demonstra essa questão mesmo de a gente ser um corpo, um cooperando com o outro ali para a coisa funcionar. E tem sido bom, tem sido bom. E eu acho também muito, muito legal essa busca, né? Que isso é uma característica que já ficou impregnada no DNA da Nova, de fazer tudo com excelência, né? De fazer as coisas com excelência. E isso dá trabalho pra caramba. Então eu vejo como vocês, para produzir um evento, seja um encontro do mês, mensal, seja um retiro de um dia, né? O Únicas Day, ou seja aquele retiro de 3 dias, seja o que for, a trabalheira que dá, né? De sentar, reunir, planejar, programar, projetar e ver orçamento e tentar baratear custos quer dizer, é tanta coisa, né? De sentar e programar e conversar, quem vai pregar, quem vai falar, sobre que tema, sobre que assunto. Isso leva um tempo muito grande de vocês sentadas para conversar sobre isso. Sim.
Mas fala. Não, eu ia te pedir para você falar um pouquinho a respeito dessa interação para produzir, né, aquilo que vocês têm produzido. Como é que surgem essas ideias? O que você vai pregar? Vamos pregar sobre... o tema desse encontro vai ser sobre criação de filhos, sei lá. Entendi. Eu tenho tentado buscar em Deus e no Espírito Santo me iluminar assim para uma direção para o ano. A gente não tem 12 encontros mensais, porque a gente às vezes não faz o de janeiro, anuais. A gente não faz o de janeiro, a gente não faz o de dezembro. Então acho que são 8 ou 9 encontros anuais e eu queria sempre assim, um tema principal. Ano passado falamos sobre o Espírito Santo e esse ano eu quis trazer sobre o assunto de paz. Esse é o tema para o ano? Para o ano. E isso essa inspiração que o Espírito Santo tem me dado, quando eu lanço, vai de encontro a elas mesmo dizerem, puxa, é exatamente isso que eu tenho ouvido que as mulheres precisam. Serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus, serem dirigidas, a não sair fazendo as coisas da própria cabeça delas, como por esse ano. Sim, esse assunto de paz é um assunto que, nossa, tem muita mulher que sofre de depressão, que a paz é roubada pelas dificuldades financeiras, de relacionamento. Então, eu ouço esse retorno e aquilo bate no meu coração assim, é isso, então vamos nessa. E aí, para cada encontro, a gente não fica também muito rígido com esse tema. Por exemplo, se um mês eu decido fazer um culto de louvor e adoração, e está dentro de um tema, está dentro de uma visão, mas é mais para elas estarem ali para receber. Então a gente não fica muito rígido com o tema, mas a gente procura ter um tema anual. E baseado nisso a gente senta, escreve projetos. Por exemplo, esse assunto de paz interior, nós vamos fazer projetos de TED, de pegar mulheres com faixa etárias diferentes, profissões diferentes, e dizer, tipo assim, dentro da sua esfera de ação, né? É uma juíza. Como é que você sente paz diante de decisões tão importantes no seu dia a dia, que é julgar pessoas, decidir o futuro da vida delas? Como é que é isso? Até que ponto você deixa o Espírito Santo te guiar, trazendo paz de que no teu trabalho a coisa está fluindo? Ou mesmo você como mãe de crianças pequenininhas, a paz é roubada assim na primeira pirraça, como é que você tem esse domínio, esse autocontrole? Então a gente vai levar mulheres com faixa etária diferentes, profissões diferentes, para bater um papo sobre a experiência delas, de ouvir de Deus e se manter em paz dentro da esfera de ação delas. E nisso vai surgindo ideias, né? Vão surgindo ideias ali, uma da outra, passa para uma, e a outra pensa, vai longe, a gente puxa de volta, não, vamos, porque elas querem já sair fazendo, vamos fazer uma conferência, vamos fazer um congresso. Calma, nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para fazer um trabalho mais relevante, que possa chamar mulheres do Rio de Janeiro inteiro, do Brasil inteiro. Esse é o nosso sonho, poder ter um sábado inteiro assim dedicado a receber mulheres no nosso espaço novo, que caiba lá 1000 mulheres, enfim, que sejam impactadas pela palavra de Cristo. Esse é o objetivo mesmo. E que possam levar isso para o dia a dia delas, como mulheres. Elas possam dizer, na minha vida, ouvir o Evangelho tem feito diferença. Eu pratico aquilo que eu ouço, não simplesmente vou lá e ouço e bato um ponto na igreja, mas eu ponho em prática aquilo que eu tenho recebido. Então esse é o nosso objetivo maior. E além de vocês fazerem esses projetos todos assim, dos encontros, do que esse planejamento anual, o tema do ano e tal, vocês ainda têm uma turma que produz esses mimos aí, caneca. Ah, sim. Brinco. Porque mulher gosta aquele símbolo, disso. Né? Aquele símbolo da Única, que é um diamante. É um diamante. Já virou brinco, já virou pingente, já virou chaveiro. Quem é que faz esses negócios todos? A gente vai pegando ideia, correndo atrás. Mas mulher gosta disso.
Não dá para não ter, no Encontro das Mulheres, não ter florzinha, arranjo, sorteio, elas amam sorteios. Ai, ai, ai. O símbolo das mulheres é um diamante, dos homens vão fazer o quê? Um jipe, alguma coisa assim? Mas a gente uma enxada. Faz porque elas sentem orgulho de carregar um pingentezinho de diamante e dizer, eu faço parte do Únicas. Eu comprei essa camisa da corrida, fitness, porque eu sou das Únicas. Então é uma marca que tem sido assim apreciada e a gente faz caneca, faz bloquinhos e isso tudo agora está sendo mais incrementado e vamos ver aonde a gente vai chegar com isso tudo. Daqui a pouco vai virar uma lojinha. Uma lojinha. Não uma lojinha não ia falar lojinha, vai virar uma marca mesmo, né? De ter etiqueta, de virar uma loja com etiqueta, com tudo. E qual é o próximo, vocês já estão planejando alguma coisa já para... bom, a gente ainda está longe do final do ano, mas eu sei que vocês projetam às vezes as coisas já assim bem, já estão pensando, não precisa nem contar nada não, mas vocês já estão planejando já alguma coisa já para o próximo ano? O nosso projeto maior é fazer uma conferência de sexta à noite, sábado o dia inteiro, só de mulheres, em trazer uma convidada de fora do Brasil, enfim, que seja relevante, que acrescente muito na vida delas. Esse é o nosso sonho maior atualmente. E dentro assim da nossa casa ali, da Nova, nosso sonho é que todas as mulheres estejam conectadas, façam parte de um grupo de conexão. Esse é o nosso alvo. Quer dizer, só para o pessoal que está assistindo entender, vocês têm grupos de conexão formados só por mulheres? Temos, alguns. Mas... porque a gente tem falado aqui um bocado sobre grupos de conexão, grupos de conexão, e tem grupos de conexão de tudo quanto é tipo e jeito. Só de adolescentes, sim, pessoas mais jovens, de empresários, enfim, atletas, isso e aquilo, e tem grupos também só de mulheres, como tem grupos também que mistura tudo isso, né? Eu não diria que deveria ser só grupo de mulheres, não. Isso acontece, tem alguns grupos só de mulheres, mas eu incentivo elas a fazerem parte de um grupo. Porque muitas podem dizer assim, eu gostaria de estar com o meu marido, né? E fazer parte de um grupo que seja casais, enfim. E então eu digo, ótimo. Mas aquela que às vezes diz assim, eu não posso me ausentar à noite e tal, ter um grupo à tarde que é só as mulheres, ótimo. Mas que elas façam isso, se conectem. Porque a gente vê a diferença que é na vida delas quando elas começam a fazer parte de um grupo que ora por elas, que se interessa pela vida delas, que dá uma assistência que às vezes nós, pastores, não podemos dar tão perto para elas. Então, esse é o nosso objetivo maior. E sonhos são esses de partir para abranger mais número de mulheres. E a gente sabe, assim, mulher, ela tem... eu acho assim, o mais importante para a vida dela é ver a família bem. Então, sempre a gente está não fazendo um trabalho isolado, a gente gosta de trabalhar junto com a geração nova, que tem crianças, e com casais que cuidam da família de alguma forma. Então, o nosso trabalho não é uma coisa isolada, não é algo que é uma igreja de mulheres, não. Nós fazemos parte da Nova, e nesse contexto de sermos todos de uma denominação, uma igreja local, né? Nós somos relevantes. Então, a gente se envolve nas coisas das crianças, se envolve nas coisas dos casais. E mulher, ela está sempre pronta para servir, a gente convoca, elas respondem bem. Tem sido muito bom. É claro que, às vezes, você projeta alguma coisa, não tem aquela resposta com um número gigante assim, de mulheres, que você vê que estão lá no domingo, que as pessoas acabam sendo muito acomodadas. Então, elas vão domingo na igreja, acham que aquilo é o suficiente para elas. Mas mesmo assim, a gente não tem desistido disso. A gente tem tentado, de alguma forma, abraçá-las na recepção, dizer o quanto a gente gostaria de ter elas junto, como que a presença delas vai fazer diferença nos nossos encontros. E com isso, com essa coisa de chegar mais pertinho, para recepcionar, para
abraçar, a gente tem trazido mais mulheres. A cada encontro tem tido mais mulheres. Você tem falado um bocado aí sobre grupo de conexão. Isso em todas as entrevistas que a gente está fazendo aqui, sempre a gente acaba caindo ou citando sobre grupo de conexão. E você falou uma coisa que é muito importante. Grupo de conexão, as pessoas precisam conhecer o que é isso. Grupo de conexão não é célula, grupo de conexão não é grupo de estudo bíblico, não é grupo de... Simplesmente oração. O termo já define, né? É um grupo de conexão, a gente quer conectar as pessoas. Quer dizer, eu costumo dizer para a turma toda, para convencer e mostrar para as pessoas o valor do grupo de conexão, é que o grupo de conexão é a igreja menor dentro da igreja maior. Numa igreja grande, você tem... agora a gente está indo para um espaço maior, vai caber mais de 1.500 pessoas. A gente não tem um número definido, está nos projetos lá e tal, mas não dá para conhecer todo mundo. Não dá. Você chega num domingo não consegue conhecer todo mundo, mas no teu grupo de conexão você consegue conhecer aquelas 10 mulheres, 12, 15 pessoas que fazem parte. Pode ser assistido, né? E acaba que facilita essa integração, né? De eu oro por você, você ora por mim, você me diz qual é o drama que você está vendo naquela semana, naquele mês, e eu posso até te telefonar de volta. E aí, Denise, aquele problema, Deus já respondeu, Deus já resolveu? Sim, não, vamos continuar orando. Dentro do grupo de conexão, isso é muito facilitado. Né? E não fica dependendo da visita de um pastor, não fica dependendo de um gabinete pastoral, já está tudo sendo resolvido ali a nível do próprio grupo de conexão. E você estava falando dos grupos de conexão das únicas, que também tem acontecido. Isso também é uma coisa que eu acho muito legal de ser enfatizado. Você citou aqui, mas é importante ser enfatizado que dentro do trabalho das únicas, vocês não estão forçando a barra para ter grupos só de mulheres. Não. É uma possibilidade. Sim. A gente tem flexibilidade para formar grupos de tudo quanto é tipo, jeito e formato, né? Isso. E é um dos formatos possíveis de acontecer de um grupo só de mulheres que se reúnem à tarde, né? Que de repente não podem estar presentes num grupo à noite, e, enfim. O importante é se sentir parte, né, da igreja, não simplesmente um espectador que vai ali, um ouvinte, mas se sentir parte do corpo. E eu não me sinto assim à frente do trabalho das únicas, simplesmente, sabe? Durante muito tempo, você sabe disso, eu relutei muito com o título de pastora. E eu não gostava do título em si, porque eu já exercia o ministério pastoral muito antes de ter o título. E o que eu gosto mesmo, eu lidero dessa forma, eu lidero pelo exemplo. Então eu tenho que ser exemplo para elas, de alguma forma, é dizer assim, esteja pronta para servir aonde houver necessidade. Porque sempre foi assim na minha vida. Então, eu estava lá na igreja, se era uma época que ia ter alguma coisa para os casais, era ali que eu dedicava meu tempo. Tem outro período que é planejar coisas para as crianças, era lá que eu estava. Então, quando você está aberta a servir aonde há uma necessidade, e não importa título de liderança ou de isso ou daquilo, você faz com o coração, né? Você faz porque você sabe que é para Deus. Você está servindo a homens, mas na verdade você está servindo a Deus. Então eu amo poder apoiar esses ministérios todos e saber que eles podem contar comigo, tanto de jovens quanto de casais. Conte comigo, eu estou aqui. Precisou, estou aqui. Graças a Deus hoje tem quem faça muita coisa, mas eu gosto de servir a tudo na igreja. Eu não quero ficar focada só no trabalho de mulheres. Eu quero estar pronta a servir em todos os ministérios. E esse é o espírito do reino de Deus, né? E eu dou graças a Deus porque você é essa mulher que tem esse coração de servir, que não está se preocupando com o título, né? Porque a pior coisa que pode existir é aquela pastora que parece ser uma sargentona dentro da igreja, né? Isso aí é triste de se ver. E graças a Deus você é completamente livre desse estereótipo aí, graças a Deus. Deus é bom demais, aleluia. Gente, nosso tempo é curto, a gente fica pensando que não vai render muita conversa, acaba que vai muito além do que a gente imaginava.
E eu tenho dito para todo mundo que a gente entrevista aqui, vamos acabar tendo que chamar de novo para fazer um outro, porque foi muito, pelo menos para mim, muito interessante, muito legal, muito bom, e eu espero que tenha sido para você também. E a gente te espera no próximo programa aqui, Pilares, para que a gente possa bater mais um papo sobre os pilares da igreja e que Deus te abençoe ricamente. Foi muito bom estar com você. Valeu, um abraço. Obrigado, pastora. Valeu. Muito obrigado por assistir o meu canal. Gostaria de encorajar você a se inscrever nesse canal para receber atualizações em primeira mão. E para acessar outros conteúdos de ensino, visite o site mauriciofragale.com. Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço.